Essa febre das casas de apostas, dos joguinhos online, está fazendo com que cada vez mais tenhamos casos de pessoas viciadas. Eu vou chamar aqui o Ivan Lemos, que está ao vivo, com uma psicóloga que vai explicar isso exatamente, Ivan, o poder que esses jogos têm de fazer as pessoas perderem o controle, perderem o bom senso. O que é uma brincadeira passa a se tornar um problema, um transtorno e até a motivar crimes para que a pessoa continue jogando. É com você. É isso mesmo, Bia. Ela, inclusive, confessou que no terceiro dia em que estava trabalhando nessa loja, já tinha desviado R$ 1.800. Ela cometeu crimes. Nada justifica, ela cometer crimes para fazer apostas. Mas, enxergando de um outro lado, ela também acaba sendo vítima desses jogos de azar. Por isso a gente vai entender melhor esse tipo de comportamento com a psicóloga Carlene Farias, que vai dar mais detalhes para a gente. Carlene, boa noite. Ela cometeu crimes, obviamente, está comprovado, ela vai responder. Mas, ao mesmo tempo, tem esse outro lado, que ela acaba sendo uma vítima desses outros criminosos que apostam nesses jogos de azar. Exatamente. Para a polícia, para o judiciário, é um crime, foi furtado, o prejuízo para a empresa, mas nós da saúde mental temos o papel de abrir aí essa discussão em relação ao impacto desses jogos na vida das pessoas. Então, existem pessoas, existem transtornos, existem situações que acabam fomentando ainda mais essa vulnerabilidade. Talvez o maior desafio e o ponto de partida em relação ao que é jogar online, o que é utilizar essa plataforma, seja sair daquele pensamento, joga quem quer, tá lá. Não joga quem quer. Talvez eu tenha um nível de percepção, de autocontrole que você não tenha, ou que o seu colega não tenha, ou que qualquer outra pessoa. Ou num momento de vulnerabilidade maior, que uma crise, a gente está vivendo uma crise econômica, no desespero, chega ali aquele anúncio no Instagram e fala, não, sua oportunidade de acabar com suas dívidas. Então, é importante a gente abrir a discussão de uma forma muito mais ampla. O que significa esse jogo? O que ele pode estar proporcionando? Existem já perfis enfatizando a quantidade de perdas nas famílias em relação ao vício. Gente, vício não é brincadeira, não é uma escolha. Ninguém escolhe se viciar. E talvez o alerta assim, mais importante é como é que a gente está lidando com essas pessoas ao nosso redor. Porque, como a gente estava conversando antes de iniciar, podem vir de vários links. Pode vir daquele grupo de amigos que resolve brincar. E para dar continuidade ao vício é muito possível. Então, pode ser uma questão ambiental. Pode ser diante de uma crise, de um desespero familiar, de um imprevisto financeiro. Não, peraí, acho que se eu for ali eu posso conseguir. Ou pode ser diante da vulnerabilidade de um transtorno, sim. O próprio TDAH, que tem sido muito falado, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem uma suscetibilidade aí para impulsos, para jogos. Então, é importante olhar quem já é acometido por esses transtornos, alguns transtornos de personalidade, borderline. Então, é importante abrir aí para essa discussão. Não é simplesmente um jogar, é um crime, é um crime, mas é importante que a gente se comunique com essa discussão. O que a gente está tendo de políticas públicas? O governo está investindo nisso. O que a gente pode fazer, enquanto sociedade, para minimizar? As famílias estão adoecendo ainda mais. Agora, a família, a gente sabe que são pessoas adultas que apostam, precisa ali, às vezes, até do número do CPF, são adultos apostando, mas como uma família, alguém que está do lado, identificar que aquela pessoa está nesse vício, como que ela aborda essa pessoa para tentar ajudar? Primeiro, lembrando que, às vezes, os adolescentes pegam os dados dos pais. Então, seria menos pior se fossem só os adultos. Então, mas, levando em consideração que tem que ter um registro de um adulto, importante, está deixando de vivenciar momentos que antes gostava, acabar passando mais tempo no celular do que de costume, que a gente tem um risco também de dependência tecnológica, prejuízos financeiros, então contas que costumavam ser pagas no dia começam a atrasar.
Agressividade pode ser, sim, uma resposta porque começa a perder e aí o que acontece? Vai se irritando. E aí vai tentar tirar o dinheiro de algum lugar. Gente, talvez o ponto de partida seja pensar que cada plataforma dessa é uma empresa. Uma empresa precisa lucrar. Qualquer empresa precisa lucrar. E acaba que, quando você acha que está ali ganhando, na verdade você está investindo mais. É importante entender quanto você já investiu para tirar aquele ganho ali. Existem estratégias. Hoje a gente tem inteligência artificial aí para fomentar isso. Então, é uma empresa, vai tentar tirar dinheiro de você. Não tem lado bom nos jogos. E se o risco estiver muito grande, se os prejuízos estiverem aí latentes, é hora de pedir ajuda. Seja você que está assistindo, seja um colega de trabalho, seja um familiar, não hesitem em pedir ajuda. A senhora citou políticas públicas, a gente sabe que faltam, né? Principalmente nesse setor de saúde mental. O que precisa ser feito para ajudar essas pessoas em relação às políticas públicas? Na verdade, a própria liberação dos jogos vai de encontro ao que a gente acredita que é prevenção em saúde mental. Então, a partir do momento que esses jogos eles começam a ser liberados, eles começam a ser expostos de forma tão grandiosa nas redes sociais, que é o nosso maior alcance hoje, já começa a bater de frente. Mas já que a gente tem esse problema aí, como é que a gente vai... Como é que a gente vai lidar? É tentar fomentar orientações, desmistificando o que é um vício, orientando sobre quando pedir ajuda e, principalmente, oferecendo o auxílio, porque esses jogos têm destruído muitas famílias. O quando pedir ajuda, a senhora já citou aí, mas vamos reforçar, a pessoa perceber ali que está envolvida, está se afundando nessas coisas, principalmente perceber que é um jogo de azar, mas está ali, já está jogando, já está fazendo aquilo ali, como a pessoa perceber que precisa de ajuda e qual ajuda deve ser, obviamente, né, de saúde mesmo. É muito importante que esse trabalho seja de forma concomitante. O psicólogo, de preferência em terapia cognitivo-comportamental, porque ajuda, a TCC, né, que é a abordagem que eu trabalho, ela ajuda a identificar os pensamentos que acabam fomentando esse comportamento. O Aaron Beck, que é o precursor da TCC, ele fala que o que a gente pensa reflete no que a gente sente e no que a gente faz. Então, o nosso comportamento, ele parte ali de pensamentos. Então, preciso jogar, se eu não jogar, eu não vou recuperar. E aí, cria uma motivação disfuncional que vai fazer com que jogue. Então, quando a gente consegue ter uma intervenção nesses pensamentos, a gente pode ter uma resposta mais saudável no enfrentamento desse vício. Não é tão fácil quanto parece. Muitas vezes a gente precisa de uma interação medicamentosa e aí vai chegar o quê? O psiquiatra, o assistente social, porque essa questão do endividamento acaba sendo muito comum. Então, para essa intervenção ser ainda mais saudável, mais frutífera, uma equipe multidisciplinar pode fazer toda a diferença. Karine, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo, esclarecimentos ao vivo aqui no Cidade. Essas pessoas precisam de ajuda, precisam desse atendimento psicológico e psiquiátrico. O problema é que a gente sabe que a rede pública de saúde ela não é tão eficaz assim para todo mundo e muita gente que aposta nesses jogos são pessoas em situação de vulnerabilidade que estão ali com problemas financeiros e acabam não conseguindo. E o pior é que esses anúncios desses jogos de azar, eles continuam circulando na internet. Eu volto com você.